Vamos lá, pessoal. Questão do MPE de Goiás, Fundação Getúlio Vargas. Com relação às impressoras gráficas, as impressões sobre a resolução da imagem. O que é resolução, pessoal? É a qualidade de impressão. A resolução da imagem, texto impresso, são usualmente representadas por meio do padrão pontos por polegada. Pontos por polegada. Gabarito aí, letra E. Agora, o que pode aparecer na prova? Pode aparecer DPI, que é pontos por polegada em inglês. Dot per inch. DPI é a mesma coisa que PPP. Beleza? Pontos por polegada. Agora, fica uma ressalva que quando aparece uma questão lá, por exemplo, 300 DPI, 600 DPI, esses pontos por polegada são lineares. Ou seja, é a quantidade de pontos que a gente consegue colocar na medida de uma polegada, de forma linear. Isso também já apareceu em prova. Então, o gabarito aqui é o que? Letra E. Quanto maior a quantidade de DPIs, melhor vai ser a qualidade da imagem. Só para recapitular, vocês lembram como é que era uma letra A antigamente? Tanto no monitor quanto na impressora. Olha aí. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando linhas e colunas. Aí, como é que era a letra A antigamente? A gente olhava os caracteres no computador, tanto no papel quanto no vídeo, os caracteres eles eram bem disformes, né? As letras eram tanto serrilhadas, as imagens elas não eram perfeitas. Por quê? Porque os pontos eram muito distantes. Então, se você pegar, por exemplo, essa imagem, quanto maior for a tua distância, mais próxima do A ela vai ficar. Mas se você olhar de perto, tá horrível. Não é verdade? Agora, a partir do momento que eu coloco mais linhas e colunas aqui, ó, o que eu consigo fazer? Eu consigo trabalhar com mais pontos. E colocando mais pontos, esses pontinhos vão dando uma qualidade melhor. Ó. Eu estou propositalmente fazendo o quê? Colocando mais linhas e colunas, né, para que vocês percebam que eu vou poder botar mais pontos e a imagem vai ficando mais perfeita. Então, quanto maior a quantidade de linhas, de colunas, maior vai ser a quantidade de pontos. Quanto maior a quantidade de pontos, melhor vai ser a qualidade da imagem. Se eu trabalhar com uma alta resolução, eu consigo aumentar a imagem sem perder a qualidade. Agora, quando a resolução é baixa, vocês já com certeza já perceberam isso. Em algum momento, vocês já pegaram alguma imagem e tentaram ampliar ela. E aí vocês observaram que ao ampliar, ela ficou disforme. Ela ficou o quê? Serrilhada. Porque a resolução era ruim. Então, a vantagem de uma alta resolução é que, por exemplo, eu consigo imprimir as imagens maiores e manter a qualidade. Né? Agora, há resoluções, assim, 300 dpi já é uma boa resolução. 600 dpi é uma ótima resolução. E aí existem diferentes resoluções para qualidade de foto, né, para qualidade de banners. Mas o que importa aí é você saber que quanto maior a quantidade de pontos, sim, maior vai ser a qualidade da imagem. Ah, e outra coisa, maior vai ser também o tamanho do arquivo, né? Porque é como se cada ponto fosse importante na hora de ser armazenado. Isso é notório. Se eu tenho um arquivo com uma resolução maior, eu vou ter uma maior quantidade de pontos armazenando cores. Isso vai impactar em arquivos maiores, mais pesados. Então, é uma coisa que você vai ponderar também. Né? Se eu estou com texto, não há necessidade de uma resolução tão grande. Então, eu posso diminuir a resolução para que eu diminua o tamanho do arquivo. Diminuir a resolução
pode manter a impressão mais rápida. Então, as vantagens de aumentar a resolução estão atreladas ao quê? A qualidade. Resoluções mais baixas vão proporcionar arquivos menores e impressões mais rápidas. Beleza? Dependendo também da modalidade da impressora, né? Numa jato de tinta, a resolução mais baixa impacta em impressões mais rápidas. Bom, gabarito aí, gente. Letra E de eco. E outro acréscimo. Quando eu penso em monitor, a resolução muda, né? Impressora e monitor. Ambos têm o termo resolução associado à qualidade, isso é fato. Mas na impressora eu tenho DPI ou PPP. No monitor eu tenho pixels. No monitor, por exemplo, é possível que apareça uma descrição lá, 640 por 480. 1024 por 768. 1920 por 1080. O que isso vai estar representando? A quantidade de colunas e linhas. Aqui, se eu multiplicar, eu vou ver a quantidade de pontos luminosos, de pixels. Quanto maior a quantidade de linhas e colunas, melhor vai ser a minha resolução. O pixel, se eu tentar definir um pixel, é um ponto de luz. Na impressão, eu não posso falar em pixel. Não tem ponto de luz no papel. No papel a gente tem gotas de tinta, toner. No monitor eu tenho luz, pixel. Ok? E mais um detalhe. Vamos lá. Mais um detalhe. O sistema de cores da impressora é CMYK. Isso já apareceu em prova. O sistema de cores do monitor é RGB. Como assim? Na impressora, aquela impressora colorida que você tem em casa, ela tem 4 cartuchos. Ela tem um cartucho preto, que é o black. Ela vai ter um cartucho amarelo. Ela vai ter um cartucho magenta, tipo um rosa. E ela vai ter um cartucho ciano, tipo um azul. Essas 4 cores vão formar as demais. Então, CMYK é o sistema de cores da impressão. No monitor, a gente tem uma tríade. RGB, Red, Green, Blue. Então, eu vou ter vermelho, o green, que é o verde, e o blue, que é o azul. Por que no monitor não tem preto? Pessoal, a ausência de cores é o preto. Então, se eu não colocar nenhuma cor na luz, é o preto. Já o branco é a presença de todas as cores. Então, se eu colocar 100, vamos dizer, 100% vermelho, verde e azul, eu tenho branco. Essas cores são as cores primárias. Por que na impressora tem que ter o preto? Porque o papel é branco. Então são, né, conceitos diferentes da impressora e do monitor. Beleza. Voltando aí. Vamos para a próxima questão. Vamos embora. A descrição de uma impressora laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é de 1220 por 1200. Tipicamente, a unidade nesse caso é... Se ele está falando de impressora, eu tenho que pensar em quê? Pontos por polegada. Gabarito letra C. Pontos por polegada. Nada de pontos por centímetro, nem por metro. Ok? E também não é a quantidade de pontos em relação à página, é em relação à polegada. Então, o gabarito aí é o quê? Letra C. Maravilha.
Câmara de Aracaju. Ao escolher um aparelho digitalizador de imagens, um scanner, o comprador depara-se com valores de 2.400 por 2.400 dpi e 8-bit mono, 24-bit color. Quanto maior a quantidade de bits, maior vai ser a combinação, no caso do mono, para os tons de cinza, no caso do color, para as cores, de fato. Essas duas informações correspondem, respectivamente, aos seguintes atributos de um digitalizador de imagens. Bom, a primeira atribuição é resolução. E a segunda característica tem a ver com o quê? Com cores. Ao escolher um aparelho digitalizador, o comprador se depara com os valores em dpi, tamanho da imagem? Não. Dimensão do papel, do sensor? Não. Resolução de cor ou da imagem? Resolução de imagem. Primeiro é a resolução da imagem. Depois é a profundidade da cor. Gabarito letra, D de delta. Legal? E o acréscimo que a gente tem para falar do scanner. Sempre que eu lembrar do scanner, vale a pena lembrar o conceito de OCR. O que é o OCR? Reconhecimento óptico de caracteres. Um programa que vai permitir converter os caracteres do papel para o computador. Lembrem que quando você usa um scanner, você digitaliza algo do meio externo, do papel, para a máquina. O scanner ele foi muito importante quando o computador surgiu para substituir a máquina de escrever. Por quê? Porque vários livros puderam ser digitalizados, poupando o retrabalho de ter que digitar tudo de novo. Mas quando você digitaliza no primeiro momento, aquela folha do livro, ela se torna uma imagem, como se eu tivesse tirado uma foto. Aí eu preciso entrar com esse arquivo de imagem num programa de OCR. O OCR ele vai, pelo formato, reconhecer aquele caractere e jogar para texto editável. Então, você pode, por exemplo, escanear um livro e passar ele para o Word usando um OCR. Legal? Gabarito aí, letra, D de delta. Vamos para a próxima. No contexto da resolução de tela dos monitores de vídeo e notebooks, a denominação Full HD refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels, que são os pontos luminosos, em cada sentido horizontal e vertical, respectivamente, é A. E agora? Isso é matéria de decoreba, pessoal, não tem jeito. No passado, a gente tinha poucas resoluções e era um assunto mais cobrado. O custo-benefício de decorar isso no passado era melhor. Porque no passado a gente só tinha, basicamente, 640 por 480 e 800 por 600. Depois veio 1024 por 768. Só que agora a gente tem tantas resoluções que isso se perdeu. No sentido de que ninguém mais quer saber, quer decorar isso. Quando a gente acessa lá o sistema, a gente consegue manipular a resolução. Eu estou usando, olha aqui, ó, uma resolução de 1366 por 768. Mas olha quantas a gente vai ter. Ó. 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 600, 1280 por 720. E essa é a resolução compatível com a mesa gráfica que eu estou trabalhando aqui. Se eu tirar a mesa, eu já tenho uma resolução diferente para o meu monitor. No meu monitor, eu estou trabalhando com dois monitores. 1920 por 1080. 1680 por 1050. 1920 por 1080 é a resposta, né? São muitas resoluções para gravar. O que eu sugiro? Decora 1920 por 1080, que é o que está caindo. Essa questão ainda é atual. Então, é o Full HD. E as outras resoluções? Você pode pesquisar. Dentre as outras resoluções, a gente tem o 4K, que ainda é um pouco maior. Vamos ver? Vamos. Google. www.google.com
gmail.com. Principais resoluções. Full HD. Vamos ver. Peguei a primeira página que apareceu como resultado aqui. Só para acrescentar de fato. HD 1280 por 720, Full HD 1920 por 1080, Quad HD 2560 por 1440, tem essa lá? Não. E Ultra HD 3840 por 2160, que é a 4K. 4K Ultra HD. Ok? Agora, consultou o Google? Consultei o Google. Eu decorei o que eu considero que é mais importante. E qualquer coisa também, eu me viro na exclusão. Decorando as principais, você vai trabalhando aí a exclusão. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser usado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes. Galera, impressora para grandes formatos de papéis é o plotter. Para quem não conhece, eu já coloquei uma imagem do plotter aí, ó. Esse é um exemplo. Ele está imprimindo aqui uma planta. Eu fiz questão até de trazer a figura, porque teve uma aula que eu falei que o plotter imprimia plantas, e aí começou a pipocar no fórum. Pensou que tipo de planta? Comigo ninguém pode, Pai de São Jorge. Vamos reflorestar a Amazônia. Ele está de sacanagem. Né? O plotter imprime plantas arquitetônicas, plantas de engenharia. Né? O plotter imprime cartazes, banners, papéis grandes. Lembra que quanto menor o A, maior é o papel. Né? Por exemplo, o A4. O A3 é o dobro do A4. O A2 é o dobro do A3. E assim, o A0 é o maior de todos. Né? São grandes papéis. Planta arquitetônica. Isso, meu filho. Uma planta baixa de uma casa, de um prédio. Estão entendendo? Gabarito, então, letra D de delta. Ok? Blu-ray, DVD, HDD, hard disk drive são mídias, são memórias secundárias. E o scanner é um digitalizador de imagens. Então, meio que por exclusão também, o candidato já podia inferir que a resposta era a letra D. Pessoal, mas não tem como imprimir uma réplica de uma planta de verdade, tipo uma Comigo Ninguém Pode? Ô, meu filho, hoje em dia a gente pode imprimir peças, objetos, com as impressoras 3D. São impressoras que imprimem objetos de polímero. E aí também existem scanners 3D. Ao falar de impressora, isso passa a ser relevante hoje em dia. Tende a cair na prova também. Por quê? É uma coisa moderna. Então, vamos de novo lá no Google. Impressora 3D. O que eu posso imprimir com uma impressora 3D? Peças em geral. No shopping já tem impressoras, né, tem gente que ganhando dinheiro imprimindo pecinhas. Dia dos Pais agora, seria possível imprimir um busto com a cabeça do pai. Como? Escaneia a cabeça dele e reproduz. É sério? É sério. Você pode ter órteses, próteses. Né? Você pode usar a criatividade e imprimir coisas, objetos nesse material de polímero. Então, na medicina tem se usado, né? Coisas em geral, às vezes você perdeu uma pecinha de um produto, você pode
escanear ela com scanner 3D e imprimir. Você pode fazer peças. Gente, já teve quem fizesse arma. É um projeto que foi banido da internet. Mas o carinha que fazia uma arma, a arma de polímero, ela não passava, ela passava direto no detector de metal, ela não acusava. Isso é um risco, um perigo danado. Pessoal, mas a arma de polímero só dá um tiro, mas para matar precisa de um. Então, até isso desenvolveram. Você pode fazer qualquer coisa com uma impressora 3D. Legal? E aí lembra que se tem impressora 3D, também tem um scanner 3D. Aí você primeiro coloca o original, né, tipo o que você quer, no scanner 3D para que ele possa jogar esse arquivo para o computador e depois você imprime em 3D aquele objeto. Beleza? Legal. Vamos lá para a Inbel. Na descrição de computadores à venda no mercado, é frequente a referência ao termo SSD, o sucessor do HD, com capacidades diversas, como 256, 512, dentre outros valores. Sobre esse tipo de dispositivo de entrada e saída, analise afirmativas a seguir. Lembrem que o SSD é uma memória secundária, mas que por ler e gravar também é classificado como dispositivo de entrada e saída. Item 1. Substitui com certas vantagens a funcionalidade dos HDs, a custo sensivelmente inferior. Aí está errado, pessoal. Por quê? O custo é superior. Legal? Substitui com certas vantagens o HD? Sim, ele é muito mais rápido. Mais rápido, consome menos energia, ele é muito melhor. O problema dele ainda é o preço. Então, o custo é superior. Item 2. Não contém componentes mecânicos com peças móveis. Isso é verdade. Diferentemente do disco rígido, que vai ter aquelas agulhas, o disco vai rodar. O SSD são circuitos integrados, né? São chips dentro daquele invólucro. Então, o item 2 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é falso e o 2 é verdadeiro, o item 1 é falso. E o 2 é verdadeiro, eu já eliminei 3 alternativas. 3. O emprego da tecnologia NVMe torna mais rápida a transferência de dados? Sim. Esse SSD NVMe tem que ter um computador compatível. Normalmente, laptop moderno já traz um slot para introduzir esse SSD. Diferentemente do SSD que substitui o HD padrão, que é baseado numa tecnologia SATA, esse NVMe é um slot, é um formato de encaixe diferente. Né? Lembra que slot é encaixe. Então, vamos jogar aqui no Google para vocês visualizarem. SSD NVMe. Olha como ele é diferente, né? Esse é o SSD NVMe. Ele tem, olha, um barramento bem diferente. Ele é encaixado na placa-mãe dos laptops que são compatíveis, né? Então, esse barramento, ele é mais rápido que um barramento SATA padrão. O item 3 aí é verdadeiro. Aí acrescenta que o SSD ele pode ser compatível com o padrão SATA, que era o padrão do HD, para ligar com cabo SATA numa porta SATA. E aí o SSD padrão é aquele da caixinha, né, que é o SSD SATA. Vou colocar aqui. Parece com... Esses são pequenos porque são para laptop. Eles parecem com um HDzinho de laptop. Beleza? Pessoa, tem externo também? Tem. Aí o externo você vai ligar direto no USB. Né? E o NVMe
ele é preso num slot. Torna mais rápida a transferência de dados. Item 3 é verdadeiro. Gabarito é o quê? 2 e 3. Letra C. Agora, não adianta você comprar, por exemplo, um SSD NVMe para colocar num desktop, num computador de mesa que não tenha esse slot, né, que não seja compatível. Aí você tem que ver se o seu computador tem o encaixe para introduzir esse slot, ou melhor, esse dispositivo, correto? O SSD SATA, ele já é mais, como eu poderia colocar, já é um padrão mais universal. Todos os computadores vão permitir usar um SSD SATA. O NVMe tem que verificar se o seu computador tem compatibilidade para esse encaixe. Beleza? Gabarito letra C. No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placa de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo driver. Aqui, pessoal, vale lembrar aquela bobeira que é a diferença entre drive e driver. Lembra que drive é para reproduzir CD, DVD, Blu-ray, é o pendrive. Drive é um hardware, é um equipamento. Volta e meia tem questão perguntando essa diferença. É uma letrinha. O R no final indica que é um software para instalar um dispositivo. Repete. Vamos lá. Eu costumo brincar que nem camelô erra essa questão, porque o camelô ele grita lá, pendrive, pendrive. Você nunca viu um camelô gritando pendriver. Né? É pendrive, 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 pendrive. Virou o caminhão, virou o caminhão. Pendrive é uma mão. Baratinho, baratinho. Hoje em dia até na feira vende pendrive, né? Aqui no Rio de Janeiro, se for na feira de Acari, tem tudo. Mas se pensar no Brasil inteiro, camelô, loja, vende pendrive, pendrive. Então, pendrive, pendrive, hardware, equipamento. Agora, comprei uma impressora. Preciso instalar o driver da impressora. No passado, as impressoras vinham com disquete, com CD, para você poder instalar e habilitar ela para o uso. O driver. Comprei uma webcam. Preciso instalar o driver da webcam. Preciso instalar o driver da placa de vídeo. Preciso instalar o driver. Então, driver é um software que dirige um equipamento. Beleza? Drive de CD, drive de DVD, pendrive. Hardware. Driver, programa. Gabarito aí, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, a multifuncional, ela por padrão imprime, escaneia e tira cópia. Então vejamos. Além de imprimir, ela vai poder escanear. E também vai servir como uma copiadora, né? Uma fotocopiadora, uma Xerox. Então, copiar documentos. Gabarito, letra B de bravo. A leitura de código de barra, gente, é para pagamento de conta. Tem leitor específico para isso, né? Comunicação remota por meio do Wi-Fi. Não é o Wi-Fi que caracteriza multifuncional. Eu posso ter uma impressora sem ser multifuncional e ligada por Wi-Fi ao invés de cabo. Operar com múltiplos graus de resolução também não é isso. Então, gabarito é o que? Letra B. Show. A impressora, ela costuma ser 3 em 1. A multifuncional. Ela é impressora. Ela é scanner e copiadora. No caso, copiadora, a gente fala de fotocópia. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, fechamos então
esse primeiro bloco de questões de hardware da Fundação Getúlio Vargas. Haverá muitos outros. Vamos que vamos. Valeu!